e o PVC também. Olha aqui, ó, valor do clube, 3 vezes a receita menos a dívida. Receita de 3 anos, 1,162 bilhões. 2024 foram 481, 2023, 347, 2022, 333. A dívida de quase 600 milhões, 597. O valor final, 565 milhões. É isso que vale a SAF do tricolor, do Fluminense, Rodrigo? Vamos lá, Marcini, esse é um valor de referência, Uhum. não é exatamente o que vai acontecer, mas é um valor de referência usado por todo o mercado. O César Grafietti já falou com a gente, inclusive quem está trabalhando na negociação da SAF do Fluminense trabalha com esse número também, que é da onde que eu tirei, não tirei da minha cabeça premiada aqui. Enfim, como que voltou a discussão da SAF do Fluminense? O Fluminense já está quase 3 anos numa discussão de SAF, mas que não andava. E aí, no início da semana, após o encerramento do Brasileiro, Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, deu uma entrevista dando 2 informações vitais. Uma, ele topou vender o controle do Fluminense. Ou seja, vendeu o controle do futebol majoritário da SAF do Fluminense. Antes, o projeto dele era um projeto de SAF com sócio minoritário. Gente, sócio minoritário não deu certo em nenhum lugar aqui no Brasil. Ninguém quis comprar sócio para não controlar o futebol e deixar na mão do clube. Não houve isso, não aconteceu. Por isso, quando ele disse que aceitou isso em novembro, falou para o BTG, que é o clube o banco que está trabalhando a SAF do Fluminense, estruturando, e aí eles estavam esperando só acabar o campeonato, o Fluminense se manter na primeira divisão. Porque se caísse, obviamente, ia ter um impacto absurdo no valor do clube, porque impacta as receitas, enfim, por motivos óbvios, né? A partir do momento que o clube se manteve, ele deu essa entrevista confirmando que ele pode ceder o controle, até falou que se a empresa quiser nomear ele como CEO, tudo bem e tal, mas isso aí é outra discussão lá para frente, né? A questão é, ele topou vender o controle. A partir daí, a informação que eu tive é que se destrava todo um projeto que estava há 3 anos, mas que não andava para frente. Eu falei com o Mário Bittencourt no início do ano, eu acho que foi no sorteio da Libertadores, e ele falou, não, vai ter novidades aí de SAF, só que o negócio não andava, porque ele não se queria vender o controle. E sem vender o controle, ninguém vai comprar. E o Fluminense, óbvio, que é um clube que desperta muito interesse, né? Porque é um clube no Rio de Janeiro, torcida gigante, tem uma história gigante. Aí, esse valor que a gente está dando aqui é só a receita do Fluminense sem a receita da LFU, porque ela é uma receita que, enfim, foi uma venda ali de direitos, não dá para entrar dentro dessa conta. E também não tem. Aí você está a receita bruta do clube, né? Essa receita bruta serve ali para você calcular. Eu até usei a receita bruta. Na conta, costuma-se usar a receita recorrente, que é tirando a venda de jogador. Aí até entrou a venda de jogador. Mas ela serve como referência. A empresa que compra, se compromete a pagar a dívida do Fluminense, que era de 600 milhões no fim do ano passado, provavelmente aumentou. Eu não tenho a confirmação, porque o Fluminense ainda não publicou balancete periódico, né? Nem todos, a maioria dos clubes não publica. Mas eu acho que vai aumentar, porque o clube teve gastos grandes esse ano, enfim. Tudo sinaliza que deve aumentar. Se não aumentar, a gente aqui faz a correção. Mas sendo assim, você se compromete a pagar a dívida. Não é que você vai investir só aquele dinheiro. Você se compromete a pagar uma dívida e compromete a fazer um investimento. Isso é um valor referência. O que o Mário vai conseguir negociar, o que o BTG vai encontrar de investidor para o Fluminense, a gente vai ver durante o período de 2025. Porque, no final das contas, o preço de qualquer coisa é o preço que a pessoa está disposta a vender e a outra está disposta a pagar. Esse é o preço, né? Que pode ser muito maior ou muito menor do que esse. Mas, assim, dentro de uma avaliação racional de mercado, seria algo como 600 milhões de investimento Fluminense, mais você topar resolver a dívida do Fluminense. Algo nesse sentido, né? Está acontecendo. Fala, PVC. Não, está acontecendo um cenário que os clubes estão percebendo que as SAFs estão ganhando um nível de receita que fica difícil concorrer. Claro que isso não vai significar, e eu falo isso desde o princípio do processo das SAFs. Cara, vai ter SAF que vai ser um sucesso no ano e que não vai ser um sucesso 3 anos depois.
Tipo o exemplo da Espanha que eu uso, o Atlético de Madrid foi a primeira SAD campeã espanhola em 96, e no ano em que a segunda SAD foi campeã espanhola, o Deportivo La Coruña, o Atlético de Madrid foi rebaixado. Então, assim, e depois o Atlético de Madrid voltou a ser um time poderoso, tá ali brigando cabeça a cabeça com o Barcelona pela liderança do Campeonato Espanhol, e o Deportivo La Coruña está brigando para ser rebaixado para a terceira divisão. Então não existe uma... O Valência, que é SAD, tá caindo. Foi campeão espanhol 2 vezes sendo SAD e está em último lugar no Campeonato Espanhol. Então isso vai ter ciclo. Agora, o ponto é, você cria uma oportunidade de receita a mais. Quais são as receitas básicas do futebol? São direito de televisão, venda de jogador, patrocínios, dia de jogo. Quando você pode vender 10% da sua SAF, você bota um investidor aqui e bota um dinheiro a mais. Se você souber administrar isso, vai uma chance de você fazer um dinheiro que não tinha. E aporte, né, PVC, isso é uma coisa bom de lembrar. Por exemplo, o Textor considera que comprou o Botafogo de graça. Por quê? Porque o investimento que ele está fazendo posterior, ele está falando assim, olha, eu estou investindo na própria empresa. Então, o cara que eventualmente comprasse o Fluminense, a empresa, enfim, comprou o Fluminense. 600 milhões é quanto ele deveria pagar. Mas, olha, ele fala assim, eu quero criar um projeto grandioso, vou investir muito mais. Ele está investindo na própria empresa dele. Não é que ele está dando para um terceiro, né? Então, esse valor não é necessariamente vinculado ao valor que vale o clube. Agora, uma outra coisa que eu ia dizer, e o PVC pode comentar, e você também, Marcini, os clubes brasileiros estão vivendo de novo uma crise financeira porque eles gastaram demais. Então, eles estão entrando eles estão entrando de novo numa coisa de necessidade de SAF, necessidade. Não é o tão projeto porque, olha, beleza, eu acho que é o melhor caminho, não, é tipo, estou precisando. Né? O que está acontecendo é isso, é o que está acontecendo no Fluminense, é o que está acontecendo no São Paulo, não como SAF exatamente, mas de outra forma, é o que o Corinthians está rejeitando como SAF, mas que está procurando ali uma outra forma para tentar manter a cabeça fora da água. Todo mundo pode ter uma nova onda de SAF, porque os clubes estão numa crise financeira forte. Importante você falou de São Paulo pelo seguinte, na semana passada a gente falou aqui, nos corredores do Morumbi se fala que o Júlio... Não existe um projeto de criar SAF para o Júlio ser CEO, o Júlio Casares. Não se trata. Há comentários dentro da vida política do clube. Agora, o zona mista do Hernan, há 2 meses e meio, 3 meses atrás, ao entrevistar o Fred Luz, que ainda era CEO formalmente do Corinthians, agora CEO a gente está desmoralizando a sigla, né? Quer dizer, no Corinthians quer dizer consultor esporádico da organização. Porque o Augusto Melo disse que o Fred Luz vai esporadicamente ao Parque São Jorge. Então ele virou consultor esporádico da organização, CEO. No zona mista do Hernan, 3 meses atrás, o Fred Luz disse que ele elaborou um projeto de SAF a pedido do Júlio Casares e entregou esse projeto para o Júlio Casares. O projeto está na gaveta do Júlio Casares. Não está sendo usado. Não se cogita nesse momento de fazer. Mas o projeto está ali. Foi feito a pedido da presidência do São Paulo. Perfeito. Meus amigos, a gente tem 3 minutos para encerrar o Finanças do Esporte. É o último Finanças do Esporte do ano. A gente vai voltar dia 9 de janeiro, né? Então eu quero muitíssimo agradecer ao Rubens Lisboa, a toda a equipe que trabalha com a gente. Sem eles, o programa não estaria aqui no ar. Agradecer você, PVC, ao Rodrigo da forma calorosa e muito gentil que vocês me receberam aqui. E pedir que vocês falem algo para a nossa audiência nesse final aqui. Vamos ter o Finanças, repito, dia 9 de janeiro. Com você, PVC, quer cantar alguma coisa? Jingle Bell, alguma coisa assim? Não. Merry Christmas. Foi um prazer estar com vocês aqui. A gente vai voltar o tempo inteiro. Vai haver algumas semanas que a gente vai se revezar, porque vai ter compromissos de Libertadores e tudo mais, mas estamos aqui o tempo inteiro para fazer um programa com informação exclusiva para você que está aí do outro lado. Esse é o nosso objetivo. Pautar mais que ser pautado. Como fizemos semana passada, por exemplo, que deu barulho. Perfeito. Tenho aprendido muito com vocês dois. Rodrigo, obrigado, viu? Obrigado a você, Marcini. Quando surgiu a ideia desse programa do Zé Ricardo Leite, de outros editores, enfim, parecia uma maluquice, né? Quem que vai querer ouvir
ficar falando de finanças de futebol, e a verdade é que cada vez mais o programa está indo muito bem de audiência e as pessoas estão super interessadas. Então, acho que demonstra que o torcedor não é tão tolo e alheio quanto os dirigentes talvez acreditem que ele seja, né? Mas eu queria agradecer a sua condução, Massini, e a presença do PVC também, como a gente tem tido essa convivência. Boa, isso aí. Já estou aguardando meu bacalhau aqui da semana que vem. Bacalhau a marinar, hein, Pedrinho? Já que você assiste a gente já arrumou um prato novo para o bacalhau do Vasco da Gama. Agradecer também a todos que estão conosco na audiência da TV e também aqui no chat, né? O Tintinho, o Ney, o Manchinha, a Isabel. Gente, a gente faz esse trabalho para vocês. Não é para mais ninguém, é para vocês que a gente faz o trabalho. Esses dois caras ficam a semana toda aí falando com um monte de gente, pega aqui, pega ali, fala com um, fala com o outro, para poder trazer para vocês a melhor informação. Certo?